Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre as células eucariotas, tá? As células eucariotas constituem os seres eucariontes. São seres mais complexos, como os protozoários, fungos, algas, animais e plantas. Gente, tá vendo? Todos os seres vivos, exceto as bactérias e as arqueobactérias, são seres eucariontes. Como é a estrutura celular desses seres eucariontes? Vou desenhar aqui para vocês observarem. Eu tenho uma membrana citoplasmática, tenho um núcleo, onde no seu interior está contido o material genético. Essa membrana aqui, que reveste o núcleo, que eu coloquei na cor rosa, é chamada de carioteca. Tá? Então, os seres eucariontes possuem carioteca. Por isso que eles possuem esse nome, né? Seres eucariontes, ou seja, célula eucariota. Esse prefixo eu significa verdadeiro, verdadeiro. E cariota vem de carioteca, que é o nome dessa membrana que envolve o núcleo, que reveste o núcleo, tá? Então, célula eucariota, ou seja, que possui uma carioteca verdadeira, tá certo? Bom, além de possuir um núcleo onde o material genético está no seu interior protegidinho, as células eucariotas, elas possuem inúmeras organelas membranosas, como, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, que fica aqui próximo ao núcleo, tá? Que é responsável pela síntese de proteínas. Por que ele é responsável pela síntese de proteínas? Porque fica fixado neles outras organelas que nós já vimos anteriormente, chamadas de ribossomos, que a função é produzir proteína. Além desses ribossomos aqui ligados ao retículo endoplasmático rugoso, as células eucariotas também possuem ribossomos soltos, dispersos no citoplasma, né? Já falei para vocês que citoplasma é essa parte líquida, fluida, gelatinosa que fica no interior de todas as células, né? Além do retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela membranosa, as células eucariotas também possuem retículo endoplasmático liso, tá? A gente coloca aqui, ó, REL, retículo endoplasmático liso. Deixa eu só colocar o nomezinho aqui, retículo endoplasmático rugoso. Nessa estrutura verdinha que a gente colocou aqui em cima. O retículo endoplasmático liso, a função é a síntese de lipídios, tá? Somente células eucariotas possuem essa organela, retículo endoplasmático liso. Temos também uma outra, que é o complexo de Golgi, também uma outra organela membranosa, tá? Complexo de Golgi, que a função é de empacotamento das substâncias produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso, no retículo endoplasmático liso, tá certo? Bom, então, além dessas organelas, também temos as mitocôndrias, né? Cuja função principal é a produção de energia, é onde acontece a respiração celular. Eu desenhei aqui para vocês a estrutura dessa célula de uma célula eucariota animal. Por isso que eu não desenhei a parede celular, que é uma estrutura externa à membrana celular. Lembra, células procariontes também possuem parede celular. Células eucariontes, somente as células vegetais possuem parede celular. Então, eu vou desenhar aqui do lado uma outra célula eucarionte vegetal, tá? Porque muitos de vocês na prova colocaram para mim que a diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte é que a célula procarionte possui parede celular. Não, a célula eucarionte vegetal também possui parede celular, tá? Então, eu vou desenhar aqui, olha, uma célula eucarionte vegetal, nossa, horripilante, ok. E aqui a parede celular, o núcleo bonitinho, aqui o material genético, vou desenhar rapidamente aqui as organelas membranosas
que também estão presentes na célula eucariota vegetal. Vou desenhar os meus lindos ribossomos aqui dispersos no citoplasma. Lembrando que o ribossomo é uma organela que não é feito, né, não é uma organela membranosa, e que os ribossomos também estão presentes nas células procariotas, tá certo? Uma coisa muito importante, gente, seres eucariontes. Existem seres eucariontes tanto unicelulares quanto multicelulares. Vocês também confundiram isso na prova, dizendo que somente os seres procariontes são unicelulares. Não, seres eucariontes também podem ser unicelulares. Quais seres eucariontes que são unicelulares? Protozoários, alguns fungos, como por exemplo as leveduras, né, que são aqueles fungos que fazem a fermentação de pão, de cerveja, vinho, e algumas algas. Quais são os seres eucariontes que são multicelulares? Alguns fungos filamentosos, os bolores de pão, né, e de fruta, que a gente vê aquela coisinha verde em volta de uma laranja, por exemplo, ou então os cogumelos que a gente come, cogumelos comestíveis, como shiitake, shimeji, são fungos e são multicelulares, macroscópicos. Algumas algas, aquelas algas quando a gente vai na praia, que fica grudando na nossa perna, que é trem nojento, são algas multicelulares, tá? Animais, nós somos multicelulares e as plantas também são multicelulares, tá certo? Então, para fechar, seres eucariontes são mais complexos, podem ser unicelulares ou multicelulares, abrangem todos os seres vivos, exceto bactérias e arqueobactérias. São constituídos por inúmeras organelas, né, membranosas e não membranosas, como, por exemplo, os ribossomos. Tá certo, pessoal? Então, beijo. Acho que agora já deve ter ficado claro para vocês a diferença entre os seres procariontes, e os seres eucariontes. Beijo.